Terça-feira, 28 de fevereiro, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Carro bate em poste, capota e acaba invadindo um ponto de ônibus em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas. Os constantes acidentes no local deixam a população com medo. Eu mesmo só fico já afastado, não fico na ponta já prevendo algum acidente. Pânico no bairro de Itapuã. Teto do mercado municipal desaba parcialmente e deixa 4 pessoas feridas. O negócio correu, eu pulei pra cá, já tinha tomado a pancada na cabeça, numa mão, nas costas. Fim da linha. Polícia prende o último envolvido no caso do baterista Paulo Perrone, baleado durante assalto. Ele entrava no banco, se passava por cliente e elegia a vítima que ia ser assaltada. E a partir desse momento ele avisava os comparsas que lá fora concretizavam o roubo. Parentes de policiais militares presos por causa da greve da categoria protestam na sede do comando da PM. Estamos todos desesperados, temos filhos, sem saber o que falar para os nossos filhos. Nossos filhos perguntam e a gente não sabe o que dizer. E ainda, corpos de oficiais da Marinha vítimas de incêndio na Antártida chegam ao Brasil. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. O Bahia Record começa falando de mais uma tragédia no trânsito de Salvador. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas em um acidente em uma das avenidas mais movimentadas da capital. A motorista de um carro que está entre as vítimas perdeu o controle da direção e atingiu em cheio um ponto de ônibus. No local da batida, o clima é de insegurança. Depois de saber do acidente, Raimunda, que sempre pega ônibus no mesmo local, estava com medo. Isso porque não é a primeira vez que carros perdem o controle e atingem pessoas no local. Eu tenho medo de acontecer outra vez eu estiver aí na frente. Nestas imagens feitas do helicóptero da Record Bahia, é possível ver a movimentação na Avenida Bonocô logo após o acidente. O local ficou isolado enquanto ambulâncias do SAMU atendiam as vítimas. De acordo com a Trans Salvador, a motorista perdeu o controle do veículo, primeiro bateu neste poste e depois capotou. Ela atingiu 5 pessoas que estavam paradas aqui neste canteiro central, onde na verdade lá embaixo é que funciona o ponto de ônibus. Mas como vocês podem notar, todo esse espaço fica tomado por passageiros. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Geral do Estado. Zenaide Silva de Oliveira, de 30 anos, chegou a ser atendida, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Outras 3 já tiveram alta e só Nadjara Barbosa permanece internada. Em outubro do ano passado, um outro carro invadiu este mesmo ponto de ônibus e atingiu 3 pessoas. Uma delas morreu. Segundo a Trans Salvador, o limite de velocidade na avenida é de 70 km por hora, mas nem sempre isso é respeitado. Quando passa as carretas, caminhões, né, as motos, os ônibus às vezes não conseguem parar. Eu mesmo só fico já afastado, não fico na ponta já prevendo algum acidente. Como vimos na reportagem, a Bonocô é uma das avenidas mais perigosas da capital. Segundo a Trans Salvador, somente no ano passado, 10 pessoas morreram envolvidas em acidentes no local. Mas como, Juca, motoristas e pedestres podem evitar tragédias no trânsito? Quem traz as informações ao vivo de outro ponto movimentado de Salvador é a repórter Lara Cavalcante. Boa noite, Lara. O que fazer para manter a segurança ao volante? Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Muito boa noite a todos. Olha, Carol, estamos aqui na Avenida Oceânica, bem em frente ao Farol da Barra. E a gente observa aqui no trânsito que é bem movimentado. Alguns carros respeitam a velocidade, outros não. E também as pessoas, os pedestres, eles costumam andar, às vezes, aqui na pista ao invés de andar no calçadão. E é sobre esse assunto que a gente convidou aqui o capitão Luiz de Souza, ele que é professor de trânsito do Detran. Muito boa noite, obrigada por estar aqui, capitão. Com relação a esse número expressivo de acidentes e de mortes aqui na capital baiana, o que está ligado a esse tipo? O que acontece esses acidentes? Boa noite a todos. Infelizmente, a negligência, a imprudência, a imperícia de alguns motoristas e também pedestres. E no Brasil, o principal fator é o excesso de velocidade. Esse sim que mata milhares de pessoas no nosso país. Com relação à habilitação, só o fato de estar habilitado, ter a habilitação, é condição realmente para a pessoa dirigir? A pessoa que está com a sua habilitação em dia,
dentro do prazo de validade, ela está apta a dirigir. Mas aquela pessoa que tem a sua habilitação com prazo vencido, isso indica que também o seu exame de saúde está vencido. Nesse caso, ela deve de imediato procurar o nosso Detran e providenciar que seja renovada a sua carteira. No acidente registrado hoje, a motorista alegou que passou mal ao volante. Isso pode acontecer. Então, qual a orientação para as pessoas que não estão bem, não acordaram bem, é não dirigir? Dirigir é uma atividade psicomotora que exige que as pessoas estejam bem física e mentalmente. A pessoa que está com qualquer alteração no seu estado de saúde deve de imediato procurar um médico e, com certeza, evitar dirigir nesse estado. Muito obrigada pelas informações. Voltamos aos estúdios do Bahia Record. É com você, Juca. Obrigado, Lara, pelas informações. A polícia apresentou hoje à tarde o último acusado de pertencer à quadrilha que assaltou e atirou no baterista da banda Estaca Zero, Paulo César Perrone. O crime, conhecido como saidinha bancária, aconteceu em julho do ano passado em uma rua movimentada da Pituba, pouco depois do músico deixar a agência onde havia feito um saque. O homem na foto da carta do baralho é Luiz Cláudio Dactis, de 36 anos, também conhecido como Dinho. Ele é acusado de participação no caso do baterista Paulo César Perrone, baleado em uma saidinha bancária em julho do ano passado. A dama de ouro do baralho do crime foi presa em uma casa alugada no bairro de Cajazeira 7, em Salvador. Luiz Cláudio foi identificado nas imagens do circuito interno do banco, onde o músico sacou o dinheiro. Ele é este homem, de blusa branca, que, segundo a polícia, foi o olheiro da quadrilha. Ele entrava no banco, se passava por cliente e elegia a vítima que ia ser assaltada. E, a partir desse momento, ele avisava os comparsas que lá fora concretizavam o roubo. Ao sair do banco, Paulo Perrone foi seguido até o bairro do Caminho das Árvores, onde foi abordado e baleado na cabeça. Os dois bandidos que estavam na moto fugiram em seguida, com R$4.000, mas foram presos dias depois. Restava apenas o olheiro do grupo. Luiz Cláudio já é conhecido da polícia. Ele responde a 2 inquéritos e um processo por roubo a uma farmácia de Salvador. Agora vai ser indiciado pela tentativa de latrocínio contra o baterista Paulo Perrone. A polícia suspeita que Luiz Cláudio tem envolvimento com outros crimes de saidinha bancária. Ele é quanto mais nessa prática, até a movimentação bancária dele que a gente já analisou e essas coisas, ele não condiz com a condição social dele, né? Sabemos que ele vive uma vida de crime e parece que o modus operandi da quadrilha dele é sempre com saidinha bancária. No próximo bloco, parentes de policiais militares presos durante a greve fazem protesto na sede do comando da PM. E ainda, teto do mercado municipal de Itapuã desaba parcialmente e deixa 4 pessoas feridas. Agora você vê imagens ao vivo do movimento do trânsito na Avenida Oceânica, no bairro da Barra, em Salvador. Esse é sentido bairro da Pituba. O trânsito flui tranquilamente. Agora você vê imagens ao vivo, direto da Torre da Record Bahia, da Avenida Garibaldi. Trânsito tranquilo. Quem trafega pelo local não encontra pontos de retenção. 8h06. O Bahia Record volta já. Bahia Record.